Fala galera, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar de um medicamento. Jéssica, mas você é nutricionista, você pode falar de medicamento? Jéssica, não é médico que tem que falar de medicamento? Sim e não, né? Então, como nutricionista, eu tive que aprender bastante sobre os medicamentos, até mesmo para entender as possíveis deficiências que alguns medicamentos davam e algumas alterações também. Porque, por exemplo, tem medicamentos que reduzem a absorção de cálcio, tem medicamento que dificulta a absorção de ferro, então o nutricionista precisa entender sobre isso, mas o meu foco aqui não é tanto esse quesito, né? Eu quero falar de emagrecimento e eu quero falar de um medicamento que é muito utilizado, teve um tempo que estava proibido, agora ele voltou e tem muita gente me perguntando, né? Na verdade já tem um tempo que ele voltou, né? Mas tem muita gente me perguntando recentemente se eu recomendo, se eu acho legal e tal. E eu quero dar aqui a minha opinião, tá? Você não é obrigado a concordar com ela, então se o seu médico recomendou e você gosta do seu médico, você confia no seu médico, você acha que o seu médico é muito bom, continua com ele. Se o seu médico te recomendou e você pensou assim, olhou esse vídeo, viu que faz sentido e pensou assim, talvez eu tenha que repensar aqui, procura outro médico. Então, assim, a decisão é sua, então confie no profissional que está te orientando ou tem uma visão de que você precisa procurar um outro profissional, tá? A decisão é sua. Mas vamos lá. O Orlistat também é conhecido como Xenical, tá bom? Então é um medicamento que, assim, eu vou falar bem simples, porque minha intenção aqui não é falar assim, ai meu Deus, como a Jéssica é inteligente. É que todo mundo entenda, tá bom? Então o que o Orlistat faz? Ele reduz a absorção de gordura da sua alimentação, tá bom? Então de uma maneira bem simples é isso que ele faz. Você elimina a gordura nas fezes, a gordura da sua alimentação, a gordura que você consome dos alimentos. Ok, então a gente chega na primeira problemática da coisa. Gordura é realmente problema? Será que as pessoas estão obesas por causa da gordura? Ou por causa da alimentação como um todo? Ou por causa do consumo excessivo de açúcar, de produtos açucarados, de farinha refinada? Por causa de um monte de coisa e não somente a gordura, principalmente a gordura natural dos alimentos. O princípio do medicamento é um princípio que começa de um erro. Do erro de demonizar as gorduras, de achar que gordura engorda. Gente, gordura não engorda. O que engorda é excesso. E tanto faz de onde vem esse excesso. Se existir um excesso, ele vai ser estocado, minha gente. Então, excetuando a proteína, que já tem um outro mecanismo, já tem uma outra forma de absorção, de metabolização, tanto os carboidratos quanto a gordura em excesso vai engordar. Isso não quer dizer que a proteína você pode usar à vontade, tá? Mas quer dizer que os mecanismos de engorda e emagrece da proteína são diferenciados por causa da metabolização deles. Outro dia eu posso falar mais profundamente sobre esse assunto. Mas voltando lá à gordura. A gordura é um macronutriente importantíssimo para a nossa saúde. Por causa da gordura, a gente tem o melhor funcionamento do cérebro. Por causa da gordura, a gente tem o nosso sistema hormonal funcionando. Por causa da gordura, a gente tem as nossas frações lipídicas equilibradas. E isso, quando elas estão equilibradas, é um fator protetor cardiovascular, não é um fator que a pessoa vai infartar por causa disso, né? Então a gente tem a chamada gordura boa. Não é bem assim que funciona, mas só para simplificar, que todo mundo já está acostumado com isso. Gordura boa, né? Para que o seu corpo esteja funcionando. A gente tem as nossas membranas celulares que são formadas por gordura. A gente tem o próprio equilíbrio entre o processo inflamatório que é causado por gordura, principalmente sobre uma proporção de ômega 3 e ômega 6. Ou seja, gente, esse assunto é um pouco mais complexo mesmo, por isso que vocês estão sentindo o vocabulário um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, mas vou tentar aqui sempre deixar da maneira mais simples. Ou seja, você tem um prejuízo muito grande quando você tem uma dieta restrita em gordura. E o prejuízo maior para a questão do emagrecimento a curto prazo é a fome. Porque essas deficiências que eu estou falando, deficiências de lipoproteínas, deficiências de vitaminas lipossolúveis, elas são muito mais com consumo, a deficiência crônica, tá? Mas a curto prazo, quando você não come gordura de uma maneira equilibrada, você sente mais fome. Porque a gordura ela dá bastante saciedade, junto com a proteína. E aí, quando você tá com fome, você faz o quê? Você vai ter vontade de comer. E aí, você vai comer o quê? Carboidrato. E aí, o Xenical? Ele absorve carboidrato? Ele tem algum impacto na absorção de carboidrato? Não, gente. Então, no final das contas, você vai ganhar o quê? Um efeito sanfona. Porque ele pode agir em diminuir o aproveitamento de gordura e com isso as calorias provenientes da gordura, e aí você emagrece, mas depois você engorda, porque você compensa isso no carboidrato
e aí o xenical não vai agir, e aí o orlistat não vai agir. Eles são sinônimos, tá, gente? Então algumas pessoas conhecem com o nome, outras pessoas conhecem com o nome. Então esse é o primeiro problema. A gordura não é um problema, o problema é o excesso. O problema, principalmente, são aquelas gorduras industrializadas, gordura vegetal, óleo vegetal industrial, sabe? Então você não vai conseguir pegar uma soja in natura e transformar num óleo. Isso tem um processo industrial que pega uma soja que é transgênica, que usa essa soja em altíssimas temperaturas, então você começa a formar uns compostos que não são bacanas. Então, quando eu falo de óleo vegetal, eu falo daquele processo industrial. Se você tem um óleo mais natural, como por exemplo o óleo de coco, o azeite extra virgem, isso não é prejudicial, isso é saudável, tá? É só para que algumas pessoas entendam a diferença entre esse óleo que eu tô falando que não é tão bacana, tá? E o terceiro ponto, que é sempre a bandeira que eu levanto, é o processo de educação, tá, gente? Quando você toma qualquer tipo de bloqueador de gordura, o que isso mentalmente dá na sua cabeça? Ah, agora eu vou pro rodízio, agora eu vou comer, porque eu tô comendo, não vou absorver, então eu posso comer. E, gente, o que isso gera? Compulsão alimentar. O que isso gera? Problemas em relação à comida. O que isso gera? Maior afetividade em relação com a comida. Você começa a criar gatilhos emocionais prejudiciais com relação à comida. Isso não vai te ajudar no longo prazo. Com essas estratégias, seja lá o orlistat, o xenical, ou seja lá quitosana, ou qualquer outra estratégia nesse sentido, você consegue coisas que não são a longo prazo. E a longo prazo você vai encontrar o efeito sanfona, porque isso não é sustentável. Então não vale a pena. Não vale a pena. Então se questione. Se alguém te receitar isso, se alguém te orientar a isso, pergunte o porquê que a pessoa está falando isso. E se a pessoa estiver falando simplesmente, eu vou fazer isso porque você vai emagrecer, questione, repense, entenda o seu processo. Entenda que atalhos quase sempre são prejudiciais. Atalhos, gente, quase sempre levam você para caminhos obscuros. Seja isso em qualquer área, né? Se você for pensar assim, gente que ganha dinheiro fácil. Há um tempo atrás tinha Telex Free. O que aconteceu? Todo mundo se deu mal, né? As pessoas se deu bem, só que se deu mal. Então, gente, atalhos. Tem cuidado, tá? Eu não vou dizer que nenhum atalho existe. Às vezes existe mesmo, mas tem cuidado, seja crítico. Abra o seu olho para que você não deixe a sua saúde na mão de pessoas que não estão entendendo exatamente o que estão fazendo, tá? Então é possível emagrecer de uma maneira saudável, é possível emagrecer de uma maneira sustentável, é possível emagrecer comendo comida. É essa a filosofia que eu acredito, essa é a filosofia, essa é a base do meu trabalho. E se você não sabe, eu tenho um curso onde eu ensino isso, que chama o Método 45, que são 45 ensinamentos sobre alimentos, sobre como você se alimenta, sobre mitos alimentares, sobre como você combina os alimentos, para que você dê início a uma reeducação alimentar e não dê de cara com o efeito sanfona, você realmente aprenda a se alimentar e você conquiste essa liberdade que eu tanto falo. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, tá? Para que você possa conhecer mais sobre esse produto e de repente ser uma solução mais eficiente para você. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.